Ainda tratando da classificação de agentes públicos, a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nós já tínhamos visto que, segundo o professor, os agentes públicos são classificados em 3 categorias: agentes políticos, servidores estatais e particulares em colaboração. E é exatamente a respeito dessa última categoria que nós vamos tratar nesse momento. Vamos lá? Vamos para o nosso quadro para observarmos de fato o que nós temos nessa espécie de agentes públicos. Então observe aí, nós teremos os agentes políticos, os servidores estatais e os particulares em colaboração. Servidores estatais nós já tínhamos assinalado, que são aqueles que possuem uma relação profissional com o Estado, onde há uma certa permanência. Agora, em relação aos particulares em colaboração, podemos afirmar que são aqueles que, sem perder a qualidade de particulares, exercem uma função pública. Estão sujeitos, sim, à fiscalização do poder público. Então não se esqueça, particulares em colaboração são aqueles que, sem perder a qualidade de particular, exercem uma função pública. Segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nessa categoria nós encontraremos aqueles que são requisitados, ou seja, aqueles que têm um munus público, um encargo público, em razão de uma requisição. Caso clássico será o jurado no dia do júri e do mesário na eleição. Então, estes exercem uma função pública, o encargo público, e são requisitados para tanto. Encontraremos também, nessa categoria, os gestores de negócio público, ou seja, aqueles que por vontade própria, esponte própria, exercem uma função pública, passam a gerir um negócio público. Isso ocorre, por exemplo, em situações de calamidade pública, onde o particular assume determinados encargos que seriam do Estado. O que você percebeu nesses 2 exemplos é que eu tenho aí o exercício de uma função em caráter episódico. Mas encontraremos também, nessa categoria, os contratados por locação civil para um serviço público. E o professor Celso nos dá exemplo a contratação de um advogado para a sustentação oral de interesses do Estado perante determinado tribunal. Isso é possível. Então eu tenho aí a contratação para serviço público. E finalmente, nós vamos encontrar as concessionárias e permissionárias de serviço público. E aqui dentro nós vamos ter também, como particulares em colaboração, os delegados de função pública e de ofício público, os titulares de cartório notarial, os registradores e, mais interessante ainda, os diretores de faculdades particulares reconhecidos pelo Estado. Estes, observem bem, também são agentes públicos e se inserem na categoria particulares em colaboração. Você percebe, então, que nessa categoria particulares em colaboração estamos tratando de quem? Daqueles que, para o professor Eli Lopes Meireles, são chamados de honoríficos, delegados e credenciados. Então, olhe, quem são os particulares em colaboração para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello? São aqueles que, sem perder a qualidade de particular, realizam uma determinada função pública. E quais são os exemplos trazidos? Os requisitados, os gestores de negócio público, os contratados por locação civil e os concessionários e permissionários de serviço público. Todos esses são particulares em colaboração. Com isso, nós terminamos mais esse encontro a respeito da classificação de agentes públicos, elaborada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Nosso próximo encontro, nós vamos tratar dos agentes políticos.